Então, Tainá, é isso aí. Mais uma sexta. E parece que hoje somos só eu e você, viu? O Luiz Paulo nos deu um cano. Ele falou que ia participar e fugiu. Fugiu. Então hoje é só a gente mesmo. Tá certo, Tainá? Cumprimente aí o nosso pessoal, o YouTube todo que tá te assistindo agora. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, sim. Boa noite para eles, boa noite para vocês que nos assistem aí. Sabe-se lá onde esse vídeo chega, né, Tainá? Em pessoas que a gente nem imagina que fosse conhecer a gente, tá conhecendo a gente aqui. E a nossa live de hoje, né, vai continuar o nosso encontro a resolver o Enem do ano passado, né? Aplicação regular, Enem 2023. E hoje começamos assim, Tainá. Hoje vai ser rapidez, hein? Coisa rápida. Temos aqui questão 146. Tainá, você quer me dar a honra de começar o encontro hoje com essa questão? Sim, claro. Então vamos lá. Então olha só, essa questão, ela nos fala o seguinte. Eu vou começar lendo o enunciado, tá? Ela quer saber o seguinte: as soluções possíveis, certo? Para as somas dos números que formam os lados do triângulo. Então, olha só, somas dos números que formam os lados do triângulo. Esse triângulozinho aqui da figura, agora a gente volta para entender isso um pouquinho melhor, né? Questão 146. O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Olha que legal, Tainá. Isso lembra uma questão da UBMAP, né? O triângulozinho mágico, né? O triângulozinho legal, sei que lá. Nos círculos, escrevem-se os números de 1 a 6. Ok? Sem repetição. Não pode repetir nenhum, é sem repetição. Com um número em cada círculo. Né? O objetivo é distribuir os números de forma que as somas, atenção, hein, dos números em cada lado do triângulo sejam iguais, certo? Então, em cada lado do triângulo você tem sempre a mesma soma. Tudo bem. Aqui temos o triângulo, né, com os 6 círculozinhos. E o seguinte: considere que os números colocados nos vértices do triângulo estejam em progressão aritmética. Progressão aritmética, os números colocados nos vértices do triângulo. E a razão dessa progressão aritmética é igual a 2, tá? Essa razão vale 2. E aí, Tainá? Depois disso é enunciado as opções e o nosso desafio. Como é que seria para resolver isso, Tainá? Então vamos lá. É o que a gente tem que fazer. Distribuir, né, os números de 1 a 6 nesses círculos. Certo. Sem repetir. Ok. E também, além disso, a soma, né, dos números de cada lado do triângulo tem que ser a mesma. E ainda tem uma terceira condição, né, que nos vértices do triângulo, os números, né, que estão nos vértices, eles estão em progressão aritmética de razão igual a 2. Foi o que você sublinhou, né? Então a gente tem essas 3 informações. Vamos começar com essa informação que diz que nos vértices do triângulo estão os números, né, que estão em progressão aritmética de razão igual a 2. Sim. Primeiro, mostra para eles quais seriam os vértices do triângulo. Vértice seria esse círculozinho aqui, né, Tainá? Que está aqui nesse vértice. Seria aqui esse outro círculozinho, não é isso? Sempre nos extremos aqui de cada lado, né? Grosseiramente falando, né? As pontinhas, isso. As pontas do grosseiramente falando é isso, ó. Então, vértice número 1, vértice número 2, vértice número 3. Exatamente. Então, nessas 3 bolinhas, né, que são os vértices, a gente tem que colocar números que estão em progressão aritmética de razão igual a 2. Certo. Né? E esses números estão entre 1 e 6, né? Isso aí mesmo, né? Então, temos aqui essas opções, né? O número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e, por fim, o número 6. Sempre aqui nesse universo, né? Nesse conjuntinho de valores, do 1 ao 6, né? Isso aí. E aí, se a gente for pensar dessa maneira, a gente só vai ter 2 possibilidades. Legal.
quais vão ser essas? Se a gente começar com 1, vamos montar ali os dois conjuntos. Sim. Se a gente começar com 1, ele tem que estar em progressão aritmética. Sim. Certo? De razão, 2. Se o primeiro termo da minha razão, da minha sequência é 1 e a razão é 2, a gente tem que somar 2, certo? Isso então, mesmo. O próximo seria o 3. Sim, ok. Aí seria o 3 e o último seria o 5. Certo? Precisamente isso. Então seria essa progressão aqui, né? 1, 3 e 5, né? Exatamente. Perfeito. Os 3 números que estão em progressão aritmética. Sim, a ok. outra possibilidade seria começar com 2, certo? Começar com 2? Se a gente começar 2, a gente vai ter 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Esses 3 aqui, né? Que eu estou destacando de roxo. Exatamente. Isso. Seria 2, 4 e 6. Ok. Então vou até colocar aqui melhor. A outra possibilidade está em roxo. Está aqui assim, né? 2, 4 e 6. Ok. E 6. Exatamente. Não há outra possibilidade. Por exemplo, se eu começasse pelo 3, eu teria 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. E não tem o 7, né? Só vai até o 6. É verdade. Isso, de 1 até 6. Então, por isso que nós só temos essas duas possibilidades. Perfeito, tá? Então, agora a gente tem que utilizar essas duas possibilidades. Sim. Você pode até escrever aí nos círculos, Matheus. Sim. Então, se a gente distribuir o 1, o 3 e o 5 nos vértices. Pode ser assim? 1 aqui, o 3 aqui. Não importa e o 5 aqui. Distribuir. Vai dar no mesmo. A posição aqui pouco importa, né? Podia ser o 5 aqui nesse primeiro, o 1 aqui no segundo, o 3 no terceiro, tanto faz, Exatamente. Né? A posição Sim. tanto faz. Ok. Tá? Então, beleza. Aí a gente já distribuiu, já sabemos, né, uma das possibilidades para os vértices. Agora a gente tem que encontrar para os outros círculos, certo? Aí a gente vai nessa segunda condição, que diz que a soma dos números em cada lado do triângulo tem que ser igual. Certo? Essa possibilidade. Quais números a gente tem para distribuir ainda? A gente tem o 2, o 4 e o 6, certo? Foi os que sobraram, né? Foram os que sobraram. O 3 e o 5 foi embora. Já foi embora, a gente já foram embora. Escrevemos nos vértices. Ficou agora o 2, o 4 e o 6. O 2, o 4 e o 6, exatamente. Aí como que a gente pode pensar? Pra gente, já que a soma dos 3 lados tem que ser a mesma, né? Para equilibrar, a gente vai colocar um maior número, a gente vai colocar no lado, né, que tem os menores números. Certo? Isso é interessante, é uma noção importante, né? Porque esse número maior ele compensa o fato dos dois numerozinhos aqui serem menores, né? Exatamente. Aí eu consigo somas iguais dos 3 lados, né? Interessante. Então a gente vai colocar, como os dois menores ali são 1 e o 3, perfeito. A gente vai colocar o 6 entre o 1 e o 3. Isso. Exatamente. Porque 6 é o maior deles, né? Isso, e 1 e o 3. É o maior deles, e o 1 e o 3 são os menores, para compensar. Legal. Né? Legal. Para essas somas. Exatamente. Aí depois, os dois menores, né? Vai ser o 1 e o 5. Certo? Correto. Então a gente vai colocar o segundo menor, vamos dizer assim. Segundo menor, que no caso é o 4, né? Porque exatamente. Porque o 6 já foi. O menor vai ser o 4. Então, sobrou... agora isso fica um pouco mais claro, né? Porque é o seguinte, qual é a soma que eu estou procurando? Tá aqui, né? Por exemplo, aqui nesse lado. 3 mais 6 é 9, né? Com 1 é 10. Então, em todos os 3 lados, a soma tem que ser 10. Exatamente. Né? Aqui eu tenho 5 e 1, já vai dar 6 aqui nesse lado. Para 10 faltam 4, por isso o 4 vem para cá. E aqui, olha só, adivinha, vai ser o 2, né? Vai ser o 2. Porque 3 mais 5 é 8, não é isso? E 8 com 2 fecha 10. Então a gente conseguiu o que nós queríamos, ó, os 3 ladinhos aqui com medida 10. Exatamente, já cumprimos né? todas as regras. Com soma 10, né, melhor dizendo, com soma 10. Exatamente, cumprimos todas as regras. Distribuímos os números de 1 a 6, a soma de todos os lados são iguais, né? Iguais a 10 nesse caso. E
os vértices estão em progressão aritmética. Perfeito. E digo mais, né? Isso aí já permite a gente saber qual é a resposta, né? Porque a única opção que diz isso é a última, né? Que a única que aparece, né? É cada lado com soma medindo 10, né? Com soma valendo Isso. 10. Então essa Uma das aqui... possibilidades soma 10. Só tem essa Isso, opção. só tem essa opção. Então, já é letra E. Só que por desencargo de consciência, né, assim, por esporte, né, Tainá, a gente pode colocar aqui a outra opção, né? Exatamente. Vamos colocar a outra opção. Mas é claro, se vocês estivessem fazendo a prova, não precisa nem encontrar outra opção. Já partia para outra, né? A única opção que diz isso, né? Sabe que exatamente, o tempo é curto, né? É. Aqui que a gente tem todo o tempo do mundo, né? Estamos sem, Aqui né? a gente tem. Pois é. O professor tem todo o tempo do mundo, vocês aqui não. Né? Então, 2, isso aí. 4 e 6. Vamos lá. Né, os vértices. Agora vamos distribuir os outros números que restaram. Mesma coisa. Seguindo a mesma lógica, né? O 2, o 4 e o 6 já foram, né? Ficaram esses, os ímpares. Agora distribuir um Isso. No lado que tem os menores números. Vai ser o 2 e o 4. Aham. É isso? Não, peraí. Acho, o 1 fica onde fica o 2 e o 4? Onde fica o 2 e o 4. O número 1? Isso. Deixa eu ver, peraí. Tá aqui. E agora? Agora o 3 a gente vai distribuir entre o 2 e o 6. O 3 fica entre o 2 e o 6? Isso. Tá. Não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que o 1 fica entre o 4 e o 6, né? Porque eles são os maiores. Desculpa. O 4 e o 6. Confundi. Então tudo bem. Eu ajeito aqui, peraí. Isso. O 1 fica aqui entre o 4 e o 6, né? Não, Porque é que na verdade, isso mesmo, vai ficar entre o 4 e o 6. É que Isso. o menor número vai ter que ficar entre os maiores. Para poder compensar. Isso. E aqui por eliminação, né, ficou o 5. Exatamente. Isso. O 5 é o maior, vai ficar entre os menores. Aí a soma aqui em cada um deu 11, né? 4 mais 5 é 9 aqui nesse lado, né? Com 2 é 11. 2 mais 3 é 5, com 6 é 11. 4 mais 1 é 5, com 6, 11. Aí fecha, soma 11 nos três lados, né? E é o que diz aqui a última opção também, né? Que são duas soluções. A primeira feita em azul, né? E a segunda feita aqui em roxo, né? E em que cada uma delas nós temos a soma de cada lado do triângulo sendo 10. E na outra solução as somas são iguais a 11, né? Isso aí, isso que diz aqui. Então, letra E de equação é a opção correta. Uma questão muito legal, né, Matheus? Muito legal, muito boa. E realmente você conseguia fazer mesmo por tentativa e erro, né? Não ia precisar de nada mais profundo em relação às PAs, né? Até você conseguiria fazer, mas aí ia demorar muito, né? Ia demorar muito tempo. Tem noção do que é uma PA, né, por exemplo. É verdade. Aí ficaria um pouco difícil de fazer no tempo que o Enem exige, né? Acho que essa aí o ideal é você fazer assim mesmo. Fica mais simples e mais rápido, né? De repente. Né? Agora, Tainá, a gente tem aqui a questão 147. Né? Como estamos em... E que houve, Tainá? Isso, 147. Como estamos aqui em dueto, eu acho justo a gente fazer na sorte. O que você acha de fazer na sorte? Tudo bem. Vamos fazer. Eu gosto sempre do jogo limpo, tá? Não sou de nenhuma forma tendencioso, entendeu? Eu gosto do preto no branco e tudo justo, certinho, tá? Então, olha só. Eu vou fazer isso da maneira mais limpa que existe, tá bom? Me diz um número. Mas número de... Qualquer número que você quiser. Qualquer número. 10. 9, Tainá, você perdeu. Então, olha só. Né? Então, perdia quem falasse o número maior, né? Como você perdeu, você fará a próxima questão também, tudo bem?
Vamos lá. Temos aqui o seguinte. Essa questão aqui é muito atual. Ela fala de um assunto quente. Olha só. Ela fala sobre alguns estudos que comprovam que os carboidratos, certo, fornecem energia ao corpo. Preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática da atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, né? O nosso cérebro ele é movido a açúcar, a carboidrato, né? Vide as aulas de biologia, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. Tudo bem? A grande pergunta aqui, eu vou partir para o enunciado, é a seguinte: a quantidade mínima de pacotes de pão de forma, olha só, a quantidade mínima de pacotes de pão de forma. A pergunta tem a ver com isso aqui: pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento a esse casal. É quanto? Aí vem aqui as opções. Então, Tainá, essa a sua missão, resolver essa questão aqui. E como é que funciona isso aqui? O que ela fala pra gente? Que o ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto, tudo bem? De caminhada. Para cada minuto de caminhada, a pessoa tem que ter ingerido 1 grama de carboidrato. Aí qual é a situação? Um casal realizará diariamente meia hora ou 30 minutos, tudo bem? De caminhada, ingerindo, antes dessa atividade, a quantidade ideal de carboidratos recomendada que apareceu ali. Para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo de pão de forma integral, você viu, Tainá? Eles vão comer só pão de forma, tá bom? Unicamente pão de forma eles vão comer. Eles vão tomar café, pão de forma, almoçar, pão de forma, jantar, pão de forma, tudo bem? Eles estão à base de pão de forma. E para conseguir ter essa quantidade com o pão de forma, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias ininterruptos, tudo bem? 30 dias corridos, sem cortes, né? Sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias, 18 fatias cada pacote, tá? E que cada uma dessas fatias tem 15 gramas de carboidratos, tá? Isso é cada fatia, cada uma das fatias. E aí, Tainá, como é que a gente faz para descobrir essa quantidade mínima de pacotes que eles vão ter que comprar? Vamos lá, né? É uma questão de proporcionalidade, né? Razão e proporção. De novo aquela matemática básica, né? Aparecendo novamente. Matemática básica, né? É. Então, vamos lá. O enunciado diz, né, que é necessário consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Você pode escrever aí 1 grama para por cada 1 minuto. Isso. Para cada minuto, é verdade. Por minuto. Ah, isso tá bom, por minuto, ó. 1 grama por minuto. Ok. Certo? E ele diz que o casal vai realizar 30 minutos de caminhada. São 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. 30 minutos certo? Por dia, sim. Então, se a gente multiplicar 1 grama por minuto, 30 minutos por dia, né? Se é 1 grama cada minuto, né? E eu vou correr 30 minutos, né? Então, para cada um desses 30 minutos, eu vou ter que ingerir 1 grama, né? Por isso que é vezes, né? 30 vezes 1, isso vai dar 30 gramas. Por dia, certo? Por dia, né? Porque são 30 minutos por dia. Ok. Exatamente. Então, o casal vai ter que consumir 30 gramas de carboidrato por dia. Ok. Beleza. Aí ele diz que o casal sim. planeja garantir o suprimento de pães por um período de 30 dias, certo? São então, 30 dias. A gente dias. vai ter que descobrir, vai ter que fazer, multiplicar 30 gramas por dia por 30, certo? 30 gramas por dia, certo? Por 30, né? São 30 gramas a cada dia e são 30 dias. Então é 30 vezes 30, que vai dar o quê? 3 vezes 3, 9.
né? 2 zeros, né? Um zerinho aqui, um zerinho aqui. São 2 zerinhos. Então, no total, são 900 gramas no mês. Eles vão ter, exatamente, eles vão ter que consumir 900 gramas de carboidrato por mês. Certo? Ok, 900 gramas por mês. Beleza. Sim. Aí, com essa informação, a gente tem que descobrir isso equivale a quantos pacotes de pães, né? É isso que o problema quer saber. É isso que o problema quer saber, né? Exatamente. Ok. A quantos pacotes de pão equivale a essa quantidade? 900 gramas Exatamente. de carboidratos. Sim. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Descobrir quantas gramas de carboidrato tem em um pacote de pão. É o que a gente vai fazer. Muito bom. Ele legal. diz o seguinte: o pacote de pão vem com 18 fatias e cada uma delas tem 15 gramas. Então se é 18 e para cada uma eu tenho 15, né? De novo, né? É aquela ideia. O para cada sendo associado à multiplicação, né? Então é 18 Exatamente. vezes 15. 18 gramas. Não é isso? Aliás, são 18 fatias. 18 fatias. Cada uma delas com 15 gramas de carboidrato. Então é isso aí. Exatamente. 18 vezes 15, Tainá. Vai dar 270. 270. 270 gramas. Exatamente. Ok. Uma forma rápida de fazer assim, né? 18 vezes 10, 180. 18 vezes 5, né? Isso vai dar 90. 180 com 90, 210. 270, né? Que é o que está aqui. Então, 270 gramas por pacote, né? Isso, por pacote. Por pacote. Sim. Então, aí agora o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa consumir, na verdade o casal, né, precisa consumir 900 gramas de carboidrato. E cada pacote tem 270 gramas de carboidrato. Então, para saber quantos pacotes vão ser necessários, a gente tem que dividir, certo? 900 por 270. Porque, qual é a ideia? Quando eu divido 900 por 270, o que eu estou analisando é quantas vezes, né, o 270 cabe no 900. Né? Ou seja, quantos pacotinhos de pão cabem dentro de 900 gramas. Né? Basicamente é isso. Então vai ser 900 dividido por 270. Né? Isso vai dar quanto? Vai dar aproximadamente... Não é exato, é aproximado, 3, né? Isso, 3,3 pacotes. 3,3, tá. Isso, Tá, então é aproximadamente... Então, como é que seria? Aqui seria arredondado para 4, é isso? Vai dar, na verdade, essa dízima, né? Vai dar 3,33333, né? Aí e a coisa continua. Vai ficar 3,3, né? Isso, mas aí a quantidade de pacotes é inteira, né? Sim, exatamente. É isso que agora a gente tem que inventar, né? Temos que ressaltar isso. Não tem como comprar 3,3 pacotes, né? Não existe isso, né? Não existe isso. Então, para suprir essa quantidade de carboidratos, a gente vai ter que arredondar esse valor para 4. Para 4? Então, com 4 pacotes. 4 pacotes? Isso. Então a opção correta ia ser, 4 pacotes, a opção certa ia ser a letra B de bola? Isso, exatamente. Entendi. Só que aqui tem o seguinte, Tainá, eu acho que é interessante a gente falar isso. 1 grama de carboidrato por minuto de caminhada, né? Sim. Vão ser 30 minutos de caminhada. Então são 30 gramas de carboidrato no dia, né? Porque são meia hora diária. Exatamente. Né? Mas isso aí essa quantidade aqui de 30 gramas, ela é para uma pessoa só ou ela é para o casal? Aqui tá para o casal, né? Um casal vai correr 30 minutos. Um casal, né? É importante frisar, um casal. O casal, não isso. Então, uma por exemplo, quando eu faço esses 30 gramas, é o suficiente para o casal ou para só uma pessoa do casal? Para o casal. Para o casal? É que eu acho que
é que eu acho que é para uma pessoa só, não? Do casal. Seriam 30 gramas para você, por exemplo, e 30 gramas para mim, né? Então por dia são 60 gramas. Aqui os dados do problema. Acho que eu entendi o que você quis dizer. Então, por exemplo, se o casal vai correr 30 minutos, então o que vai acontecer? Vão ser 30 minutos para cada um, né? 1 grama de carboidrato por minuto são 30 gramas de carboidrato por dia. Só que isso aí vale se fosse uma pessoa só correndo. Como são 2 pessoas, aí teria que ser vezes 2. Né? Aí aqui daria o seguinte, aqui em vez de 30, daria 60. 60 gramas de carboidrato por dia. Né? Aliás, eu vou até manter o 30 pelo seguinte, né? Você aqui 30, você aqui 900. Só que tudo isso aqui que foi feito vale se fosse uma pessoa só. Né? Eu acho que fica bom a gente fazer mesmo trocando 30. Aqui ficaria 60 gramas num dia só. Né? Se são 60 gramas num dia só, a gente pode colocar aqui, aí que seria 60 gramas por dia. Para saber quanto que vai dar no mês, é só fazer vezes 30. Aí aqui daria 1.800, né? 60 vezes 30. Aí aqui daria 1.800 gramas por mês, né? E o seguinte, aqui seria isso mesmo, né? São 18 fatias com 15 gramas de carboidrato. Cada uma daria 270 gramas por pacote. Aí a vez teria que fazer 1.800 divididos por 270. Né? Aí aqui aconteceria isso, 1.800 divididos por 270. Aí aqui daria o seguinte, se fizer aqui essa divisão, vou fazer aqui bem rapidinho. 1.800 dividido por 270, isso vai dar em torno de 6, né? Aproximadamente 6 pacotes. 6.66666, alguma coisinha. Né? Então, por exemplo, aqui ficaria assim. A gente aproxima. Aqui a conta é certinha. Vai dar 6.6666, isso continua, né? Só que o resultado é exato, tá? Vai dar exatamente isso. E como não existe, né, número de pacotes quebrado, né, a gente aproxima isso aqui para 7, né, que é o inteiro mais próximo. Então são 7 pacotes de pão que a gente vai ter que comprar, né, para que o casal faça a caminhada. Né, eu vou até destacar assim, que essa é a resposta do problema, né, e a opção certa é a C, a letra D. Letra D de Dinamarca, né? Eu acho que o que aconteceu aqui ilustra bem, né? Como é que funciona essa pegadinha da questão. Você esquecer que o que ela está falando aqui é um casal, né? Exatamente. Então é tudo dobrado, né? Você não pode considerar como uma pessoa, né? Como é verdade. É verdade porque é para o casal. Essa história de 1 grama por minuto é para cada pessoa, né? E como são 2 pessoas fazendo meia hora de caminhada, então tudo tem que ser dobrado, né? Aí era essa a ideia, né? Você tinha que dobrar aqui, né? Você 30 gramas, só que para cada pessoa, né? Então 30 vezes 2, 60. Aí a partir disso fica tudo dobrado. 60 vezes 30, né? Porque vão ser 30 dias, é para o mês todo, né? E aí é só fazer essa divisão aqui no final. Então, ela foi uma questão simples, mas boa por isso, né? Por essa interpretação de você perceber que é um casal, né? Essa acho que é a grande casca de banana que a questão pode trazer, né? Você se esquecer de dobrar no final. Então, Tainá, seguindo,
temos aqui agora a questão 148, é a questão da bandeira. É a questão da bandeira, eu queria tirar na sorte de novo, pode ser? Pode ser a sorte de novo? Vamos lá. Vamos nós, Tainá. Agora eu vou fazer... É sério agora, eu vou fazer de maneira limpa, vamos lá. Par. Par. Vamos tirar no par ou ímpar, ok? Então, eu escolhi par, você fica com ímpar, ok? Então, que número você tirou? Alô, Tainá? Qual número? Aí Qual... você vai saber, vai mudar, né? Hã? Mas aí você vai saber o número que eu estou Não. escolhendo? Mas me fala o número que saiu aí. Eu escolhi par e você ficou com ímpar. Qual foi o número que você colocou? 5, vai. 5? 5? Poxa, eu tinha colocado 3 aqui, deu par. Só que dessa vez quem ganha sou eu, tá? Dessa vez quem ganha é quem vai fazer a questão. Quem vai fazer a questão sou eu. Tá ok? Questão 148 é a questão do mastro, né? E ela nos fala o seguinte, olha só, temos aqui a questão do mastro, que nos fala o seguinte, uma questão muito boa. A pergunta dela é sobre a medida, aqui no enunciado, qual será a medida em metro, tá? De cada um dos cabos a serem instalados. Então tem a ver com a instalação de cabos. Vamos ver aqui. Um mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente, certo? Perpendicularmente significa o quê? Formando 90 graus, né? Como está aqui a figura, né? Com esse símbolo que indica 90 graus. Né, Tainá? Isso aí. Perpendicularmente ao solo, como está aqui, em uma região plana. Uma região lisinha, planinha, ó, como está mostrado aqui em rosa. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento, ok? O comprimento é o mesmo. Eu suspeito, né, tenho quase certeza de que são esses aqui, né? Cabo número 1, cabo número 2 e cabo número 3, né? E é o seguinte, eles serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado com uma extremidade no ponto P, tá, ok? do mastro, a uma altura H do solo. Então, peraí, uma das extremidades de cada mastro, de cada cabo de aço, fica sempre no mesmo ponto, né? Todos os 3 aqui estão sobre o ponto P, certo? E ele está a uma altura H do solo. É isso que ilustra a figura, né? Essa aqui é a altura do ponto P até o solo. Ok. E a outra extremidade do cabo, não é isso? Ela fica em algum ponto do chão, como está mostrado aqui. Essa extremidade aqui fica nesse pontinho, essa outra nesse outro pontinho, essa outra aqui nesse terceiro pontinho. Ok. Os cabos de aço formam um ângulo alfa, que está mostrado aqui, né? Um ângulo alfa e ângulo alfa, com o plano do chão. Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Primeira opção, eu faço uma instalação tal, que essa altura Hzinho mede 11, e o ângulo formado ali nos cabos, né, com o solo, é de 30 graus. Ou então essa altura pode medir 12 metros, e nesse caso o ângulo alfa seria de 45 graus. Ou ainda posso fazer uma terceira opção, posso fazer a altura medindo 18 metros, né? E o ângulo alfa medindo 60 graus. Então temos 3 opções. E a opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Tudo bem? A menor medida possível dos cabos. Ok. Qual será a medida, então, né, dessa opção que é a escolha perfeita para esse caso aqui? Então, olha só, Tainá, eu acho que a gente pode fazer aqui é o seguinte, analisar cada caso. Cada né? opção, exatamente. Estou sendo muito criativo, né? Eu vou analisar cada opção. E ver qual né? vai dar
menor medida, né, para os cabos. Então temos aqui, por exemplo, na primeira opção, essa altura mede 11, né? Certo? E esse ângulo alfa aqui, ele mede 30 graus, né? Então são 30 graus para cá, 30 graus para cá e 30 graus para cá. Não é isso? Ótimo. Então, olha só, primeira coisa, nós temos aqui 3 triângulos retângulos, né? 3 triângulos que nós temos aqui um ângulozinho de 90 graus, não é isso? Esse aqui, né? Esse aqui também é um ângulo de 90. E esse outro aqui, esse terceiro. Então, Tainá, vê se não é verdade. Se os triângulos são retângulos, é claro que esse pedacinho aqui do mastro, ó, que vai do ponto P até o solo, ele também mede 11, né? Esse tipo de situação, que é a altura, né? Ele reflete a altura. A altura é justamente isso, né? Ela forma sempre 90 graus com o solo, né? Então, ela mede 11. Então, olha só, você vê que é uma questão que envolve... nós temos aqui triângulos retângulos e nós queremos saber as medidas de cada cabo, né? Então, por exemplo, as medidas misteriosas são essas aqui, ó. Quanto mede isso, quanto mede isso, quanto mede isso. Então, é uma questão que nós temos um dos ângulos do triângulo retângulo, né? Além do ângulo de 90, nós temos um ladinho, não é isso? De cada um que mede 11, né? Isso vale para todos. E estamos em busca aqui desse lado maior, que é a hipotenusa, né? O lado que está sempre oposto a um ângulo reto. Não é isso, Tainá? Temos aqui isso, né? São sempre os cabos aqui vão ser hipotenusas, olha só. Essa aqui é hipotenusa, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Então é uma questão de trigonometria no triângulo retângulo, ok? Razões trigonométricas. Né? Para dizer do que é, né? Isso aí, né? São as razões trigonométricas ou trigonometria no triângulo retângulo. E quando eu falo razões trigonométricas, eu estou me referindo aqui ao seno, né? Ao cosseno, né? E a tangente de um ângulo dado, né? Por exemplo, o ângulozinho alfa, né? Então eu estou aqui nesse universo, né? Olhando para o seno, para o cosseno ou para a tangente do ângulozinho alfa. Eu acho que para essa questão podemos esquecer o cosseno e a tangente, né? Porque não vão ser importantes aqui, fica para outra vez, tá? Fica para outra ocasião, porque o nosso protagonista aqui hoje vai ser o seno. Olha só, o seno de um ângulo, né, no triângulo retângulo, que pode ser definido como, Tainá? O seno. Ele é o quê? Cateto oposto, não é isso? Aqui, ó. Olha só como é que é criativo, ó. Cateto oposto eu vou colocar CO. Cateto oposto. E hipotenusa eu vou colocar um IP, tá? Então, olha só. Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Ou seja, esse ladinho aqui que mede 11 sobre o ladinho misterioso. Tudo bem? Então, olha só. Podemos definir isso, né? Em cada um desses triângulos para o ângulozinho de 30. Então, olha só. Seno de 30 graus vai ser o quê? Vai ser cateto oposto. Repare que nos 3 triângulos, né, o cateto oposto a um ângulo de 30 graus corresponde àquele que mede 11, né? Altura, então vai ser o quê? Exatamente. Que é a altura, isso mesmo, mede 11. Uma coisa que eu até esqueci, né? Nos triângulos retângulos existe esse tipo de nomenclatura, tá? Vocês perceberam que eu chamei de hipotenusa, né? Esse ladinho maior, o que está sempre oposto a um ângulo reto, né? Por exemplo, ângulo reto, ângulo que mede 90 graus. Está bem aqui, por exemplo. Esse ladinho aqui, que é o maior de todos, é a nossa hipotenusa. E os outros dois são catetos, né? Esse aqui é o cateto, certo? E esse aqui é o cateto, certo? Então, o maior lado é chamado de hipotenusa. E os outros dois, que são os menores, né? São chamados de catetos. Tudo bem? Matheus, lembrando que a hipotenusa vai ser sempre o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Sim, eu disse isso. O lado oposto ao ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Perfeito. Então, temos aqui o seguinte. Cateto oposto aqui, no caso do exemplo, mede 11, né? Sobre a hipotenusa, que é o ladinho misterioso, que eu estou querendo descobrir. Né? Sobre a interrogação. Eu vou deixar assim, tá? Bem estiloso. Então vai ser seno de 30 graus. A gente sabe, é um valor tabelado isso, né? Não, Tainá. É um valor fixo, tabelado. Seno de 30 graus vale 1 sobre 2, né? 1 meio.
Então temos aqui que meio é igual a quê? 11 sobre a hipotenusa misteriosa, né? Que é a medida do cabo. Então, por exemplo, aqui fica fácil, né? 1 vezes a medida misteriosa, vai ser ela mesma, né? E aqui vai dar o quê? 11 vezes 2, que é 22. Então, 22 metros, né? Então, perfeito, perfeito. Então, nesse tipo de situação, né? Cada cabo aqui mediria 22 metros, né? 22 aqui e 22 aqui. Você vê que tem essa opção, né? Sim? Minha sugestão é que você coloque esses 22 metros aí ao lado da opção 1. Ah, sim, 22 aqui, né? 22 metros. Ok, 22 metros. Mas eu não sei se ela é realmente uma opção, mas eu não sei se é a correta, né? Se vai ser realmente a menor. Eu suspeito que não. Mas a gente pode fazer aqui os outros dois casos, né? Por exemplo, o que muda na opção 2? A altura muda, não é mais 11, são 12, né? E além disso, o ângulo formado também muda. Em vez de 30, ele é 45, né? Então a gente vai corrigir isso aqui agora para o segundo cenário, né? Em vez de 30, 45. Em vez de 30, 45. Em vez de 30, 45. Então como é que funciona agora? Agora a dinâmica é diferente, né? O que vai mudar aqui? Vamos lá. 45. E aqui 45. O que vai ser diferente? Posso definir a mesma coisa que eu fiz aqui para o ângulo de 45 graus. Né? Vou tirar aqui esse devaneio. Sorria. Atenção. E posso falar aqui agora sobre o seno de 45 graus. Né? Que vai ser novamente, né? Aqui é 11, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é misteriosa. Aqui ela não vale mais 22. Ela vale outra coisa que estamos procurando, né? Então, o que vai acontecer? Seno de 45 é outro valor fixo, né, Tainá? Ele vale quanto? Sim. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Excelente, né? Então, a gente pode fazer raiz de 2 sobre 2, sendo equivalente aqui a 11 sobre a medida ali misteriosa, né? 11 sobre a hipotenusa misteriosa. Então aqui vai ser... Na verdade é 12, né? 12, muito bem observado, Tainá. É o cansaço mental, sabia? Tô trabalhando hoje desde de manhã. Então, aqui não é mais 11, aqui é 12. Eu não mudei, mas a Tainá me salvou. A tempo, né, Tainá? Isso aí. Então, olha só, 12 sobre a hipotenusa misteriosa. Então aqui é 12. 12. Então, olha só como é que ficaria. 24, né? Fazendo aqui multiplicação em cruz. 12 vezes 2, 24. É igual a quê? Igual. Vou fazer um lugar decente aqui. 24 é igual a quanto? O valor misterioso vezes raiz de 2, né? Vamos fazer assim, ó. Bem lúdico, Tainá, ó. Bem divertido, né? Aí eu faço. O valor misterioso é o quê? Passo raiz de 2 dividindo, né? Aí fica 24 sobre raiz de 2. Isso vai dar o que, né? A gente pode aqui sumir que esse raiz de 2 do denominador, né? Aí fica o que? 24 sobre raiz de 2 vezes o que? Raiz de 2 sobre raiz de 2. Eu estou racionalizando, né, Tainá? Para poder sumir com esse denominador aqui, que é raiz de 2. Eu acho feio, né? Denominador. Exatamente. Isso. Aí como é que faz? Multiplica em cima e embaixo a fração, né? Para o mesmo valor que faça com que esse raiz de 2 suma, né? Porque fazendo isso eu não altero a fração, né? Eu só altero a escrita dela. Então aqui vai ser 24 raiz de 2 sobre o que? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, né? E a resposta disso é 2, né? Agora eu posso fazer 24 dividido por 2, isso vai dar 12, né? Ou seja, aqui a gente vai ter 12 raiz quadrada de 2 metros, né? Como aquela medida misteriosa, né? Aquela interrogaçãozinha vale 12 raiz de 2 metros. Nesse caso aqui, né? 12 raiz de 2. Raiz de 2 vale quanto, Tainá?
Aproximadamente 1,41. Ah, tá. Então, 12 raiz de 2 é como se fosse 12 vezes 1,41, né? Mais ou menos. Isso. Aí daria em torno de quê? 3,8, mais ou menos. Vai dar aproximadamente 16,8. Você vê que já é uma medida menor do que esses 22, né? Exatamente. Então essa aqui já é forte candidata, né? 12 raiz de 2 é uma candidata forte. Agora a gente tem o seguinte, aqui analisar, né, para fazer aqui a decisão final, o caso 3, né? Só que no caso 3, a altura agora é 18 metros, né? E o nosso ângulo formado aqui nos cabos com o solo, ele é de 60 graus, né? Mais 45, né? Então vamos tirar aqui o ângulo, vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Agora eu fui esperto, hein? Agora eu mudei os dois, 18, 60, 60, né? E aqui espremidinho 60. Tá ok. Então, de novo, né, a gente pode definir agora o seno de 60 graus, né, nessa situação, como sendo o quê? Cateto oposto ao ângulo de 60, não é isso? Que agora mede 18, né? Cateto oposto aqui. Ele vale 18, ó. Está aqui sinalizado, 18, sobre hipotenusa misteriosa. E o seno de 60, também é um valor fixo, vale quanto, Tainá? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso, raiz de 3 sobre 2. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Raiz de 3 sobre 2 é igual a quê? 18 sobre a hipotenusa misteriosa, né? Aí aqui agora vai acontecer o seguinte, né? Multiplicação cruzada. De novo, né? Assim, assim. Aí o que vai acontecer? Vamos ter aqui 36 é igual a quanto? A interrogação vezes raiz de 3, né? Então a medida misteriosa vale raiz de 36 dividido pela raiz de 3, né? Aí de novo, você vai ter que assumir que esse raiz de 3, né, Tainá? Agora para assumir que esse raiz de 3, a gente multiplica por quanto? Essa fração. É por raiz de 3, né? Sim. Então como é que fica? 36 sobre raiz de 3. Está muito espremidinho aqui, vou puxar para outro lugar, peraí. A gente tem que valorizar o espaço, peraí. Fazer aqui em cima, atenção. 36 sobre raiz de 3. Vamos explicar para raiz de 3, né? Em cima e embaixo. Isso. Aqui vai sair 36 raiz de 3. Sobre quem? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3, né? Então aqui ficaria sobre 3. Ok? E agora, mais uma vez, de novo, né? Podemos dividir o 36 com o 3, né? Sumir com esses dois daqui. E aqui ficaria 12, né? Ou seja, a resposta aqui, o nosso valor misterioso, valeria 12 raiz quadrada de 3 metros nessa situação. Perfeito? Então aqui seria 12 raiz de 3 metros. Então eu acho que visualmente você consegue perceber que 12 raiz de 3, né, vai ser maior que 12 raiz de 2, né? Porque raiz de 3 é maior que raiz de 2. Raiz de 3 é 1,73, né, alguma coisinha, não é isso? Isso. E a raiz de 2, ela vale quanto? Ela vale 1,41 e etc, né? São dois números irracionais infinitos, né, que valem aproximadamente isso. Então, como raiz de 3 é maior que raiz de 2, 12 raiz de 3 vai ser maior que 12 raiz de 2, né? Se você fizer 12 raiz de 3, isso vai dar aproximadamente quanto? 20,78, né? Aproximadamente. Aqui tinha dado 16, né? Alguma coisinha.
Então, o menor realmente vai ser 12 raiz de 2, né? 12 raiz de 2 é a opção melhor, né? Com o menor comprimento dos cabos. Então, a resposta certa é a letra C, de sandália. Perfeito, gente? Letra C de sandália é a resposta correta. Tudo bem? E aí, Tainá? Considerações ou tudo certo? Tudo certo essa questão. Eu achei uma boa questão. É uma boa questão mesmo, né? Trabalha trigonometria no triângulo retângulo, né? Aí não tem nenhuma pegadinha, vamos dizer assim. Não, ela foi realmente você comparar. O que podia fazer você perder tempo é você analisar cada caso, né? Opção 1, opção 2, depois opção 3. O que demora né? são os cálculos, né? E se você sabe racionalizar, né? Fazer isso que a gente fez, né? Tirar a raiz quadrada do denominador, né? Racionalizar, tem que saber. Importante, né? Isso aí. Uma boa questão. Excelente questão, isso aí mesmo. Então, agora a gente pode partir para a questão 149. Olha que interessante, né? Essa eu nem vou tirar na sorte não, Tainá. Essa eu me responsabilizo por fazer, tá? Vou fazer essa aqui também. É a questão 149, né? E ela nos fala o seguinte. Temos aqui, olha que bonitinho, né? Esse gráfico. E qual é a pergunta? É uma questão que fala sobre escala. É uma questão bem interessante, né? Que pergunta qual é a escala em que essa tela que está aqui, né? Essa tela que é o nosso gráfico, representa as medidas reais. Então tem a ver com isso, qual é a escala do gráfico. Então vamos lá. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave, atenção, a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Então a altitude em função da distância, que é o que está bem aqui no gráfico, ó. Altitude em função da distância. Tá ok. Essa distância em solo, atenção, é a medida na horizontal, certo? Entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. Você entendeu, Tainá? Você vê que ficou bem. Ficou a questão da projeção ortogonal, assim. Ficou claríssimo, né? Eu consegui entender perfeitamente, tá? Né? Eu acho que só uma criança não conseguiria entender, né? Qualquer pessoa aí saindo do terceiro ano do médio vai conseguir entender perfeitamente qual é a mensagem disso. Mas olha só, esse blá 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 aqui, né? Essa linguagem rebuscada, ela quer dizer o seguinte. Atenção, em partes, ó. Essa distância em solo é a medida na horizontal. Então, olha só, na horizontal, estamos falando aqui, ó, do eixo horizontal, que é a distância. Medida na horizontal, ó. Medida assim, tudo bem? Fiz que isso aqui está perfeitamente reto, tá? E atenção, é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo, tudo bem? Está até sinalizado aqui, ó. Medida na horizontal, que é a origem do voo, é onde o voo começou, ó, pontinho O. Aí, como o voo começou aqui, foi aqui que ele decolou, né? O aviãozinho subiu. Vamos supor que ele tenha vindo até aqui, né? Vamos fazer aqui o avião. Altitude, né? Vamos fazer aqui o avião, Tainá. Olha que lindo meu avião, ó. Fazer aqui, ó. Que lindo. É um avião isso aqui, tá? Que lindo. Aí, aqui tá o aviãozinho, né? Vamos supor que ele esteja aqui nesse ponto. Quando eu fiz a medida, tá? Ele tá voando, chegou aqui. Aí, o que acontece? É a medida feita na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Então é a projeção ortogonal no solo. O que significa isso? Ó? Tecla SAP, qual é a tradução disso? O avião está aqui. Então se eu fizesse, entre aspas, né, a sombra dele no solo, é como se ele estivesse aqui nesse ponto. Ó. Ele está aqui, corresponde a esse pontinho aqui no solo, né? Sim. Aqui está o destino. Por exemplo, né?
ou ponto final, etc. Eu vou dizer que é que ele corresponde aqui ao pontinho P, tá? Eu acho que é mais correto. Por exemplo, se o avião está aqui nesse ponto do voo, é como se no solo, esse pontinho aqui em cima correspondesse a esse pontinho P no solo, entendeu? E por que esse pontinho P representa a projeção ortogonal da aeronave? E por que ortogonal? Porque forma aqui, ó, tá bem aqui no ponto que formaria 90 graus, ó, né? Entre o pontilhado e o pontinho P no solo. Esse ortogonal vem da formação de um ângulo de 90 graus. Certo, Tainá? Perfeito? Então, olha só. Isso é o que significa aquele texto todo. Ó. Essa distância ela é medida assim, ó, entre o ponto P e o ponto de origem. Ó. Essa aqui é a distância. Certo? Por exemplo, em algum momento aqui do voo, certo? Perfeito. Tudo bem? Então, foi bem simplesinho, mas olha só. Temos aqui o seguinte. A tela do instrumento representa, olha só, é aí que vem o detalhe. A tela do instrumento representa proporcionalmente, tá? Proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. Então, fala proporcionalmente, já vem aí a escala, né? Já vem a escala. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, certo? Aqui dá para ver, né, a origem do voo, destino. Foi aqui nesse ponto que a viagem acabou, no destino. Tá ok? A figura apresenta a tela do instrumento depois da viagem concluída, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. O que significa isso? Cada quadradinho desse, ó, por exemplo, esse aqui, e esse quadradinho aqui, ó, tem lado medindo 1 centímetro. Isso aqui mede 1 centímetro. Tá bom, gente? Perfeito? Então, olha só. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km, certo? Então, como é que eu faço para descobrir qual é a escala? Ele me fala que a maior altitude foi correspondente a 5 km, né? Vou tirar daqui o devaneio rapidinho, porque olha só que interessante. Vê se não é verdade. Essa maior altitude, eu acho que ela está representada, eu vou colocar aqui para vocês, vou deixar mais limpo. Bem aqui, né? Olha só, tá bem aqui. Essa aqui foi a maior altitude, né, Tainá? Corresponde a esse momento aqui, né? Que ele ficou na maior altitude, né? Isso. A altitude é aqui, o eixo vertical, né? Então, a maior altitude, você lê assim, né? Foi esse momento aqui em que o gráfico ficou no ponto mais alto, né? E isso aqui corresponde a 5 km. Então, olha só. Aqui nesse leitor, esse ponto mais alto aqui, né? Essa altitude mais alta, mais elevada, ela está precisamente a quantos... aqui, distância aqui no visor, de 1 centímetro, né? Que eu vou até apagar aqui para vocês verem, que está bem clarinho, mas olha só. Ela corresponde aqui no visor a 1 centímetro. Por quê? Porque é justamente a medida do lado de um quadradinho, ó, né? Corresponde aqui a 1 centímetro. Então, qual é a conclusão? Esses 1 centímetro que aparecem no visor, né? Eles representam, eles estão para, né? Eles correspondem àquela altitude de 5 km na vida real. Certo? 5 km. Perfeito, Tainá? Perfeito. Então, olha só. Isso aqui que eu acabei de escrever para vocês, ó, essa correspondência, é justamente o que a gente está perguntando. Ó. É ela que expressa qual é a escala, né? Como é que é a escala do nosso visor? É justamente essa. 1 centímetro corresponde a 5 km na vida real. Então, por exemplo, como é que a gente coloca isso? Né? Como é que é a nossa definição de escala? Vale a pena colocar aqui. Escala corresponde a quê? As medidas no visor, né? No caso aqui desse exemplo, né? As medidas
no visor, vou colocar assim, ó, emissão de medidas, né, sobre as medidas reais. Então aqui ficaria como nesse caso aqui? A nossa escala seria o quê? Seria o quê? 1 centímetro, não é isso? Está para 5 quilômetros. Só que aqui tem um detalhe, né? Para a gente poder escrever isso, para a gente conseguir escrever essa escala de maneira correta, os dois aqui, né, o real e o em escala, tem que estar na mesma unidade de medida. Então, por exemplo, aqui está 5 quilômetros. Eu preciso converter isso para centímetros. Como é que a gente faz de quilômetro para centímetro? É quilômetro, hectômetro, ó. Me sinto no 5º ano de novo, hein, Tainá? Decâmetro. Isso, metro, decímetro e centímetro. Temos aqui 5 quilômetros, né? Então tá bem aqui. Aí como é que faz? Para cada casinha aqui que a gente anda, ó, é só colocar mais um zerinho. Então olha só. Temos aqui o seguinte, 5 quilômetros. Aí vem hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros. Então olha só. Qual é a conclusão? 5 quilômetros corresponde a quê? Corresponde a... Deixa eu ver aqui. Corresponde a... 1.000 centímetros. Deu quanto? 500 mil, né? 500 mil centímetros. Então, olha só. A gente vai colocar aqui. Acabei de conseguir 500 mil centímetros. E essa aqui é a resposta, gente. 1 centímetro sobre 500 mil centímetros, né? Essa aqui é a nossa resposta. Só que comumente, né, se costuma escrever isso assim, né? Como os dois aqui estão na mesma unidade de medida, né, ambos em centímetros, a gente escreve assim, né? Que a escala é 1 para, né? Esses dois pontinhos aqui, ó, representam essa divisão. Essa fração aqui, 1 para 500 mil. Essa aqui é a nossa resposta, da maneira como aparece, né? Que é a letra E de equação. Perfeito? Perfeito. Gostou, Tainá? Gostei. É sempre bom, né, lembrar que a escala tem que estar na mesma unidade de medida, né? É, porque senão eu não consigo escrever nesse formato aqui de 2 pontos, né? Fica errado colocar sem ser com as unidades iguais, né? Não tem que ser necessariamente, acho que é bom frisar isso, não tem que ser necessariamente em centímetros, né? Poderia ser qualquer outra unidade, mas... Só que como ali, está claramente em centímetros, né? Porque todos são de 1, né? Exatamente. Todas as opções para 1. Então ficou muito mais fácil você converter de quilômetro para centímetro do que o contrário, né? Ah, com certeza. Converter 1 centímetro para quilômetro ficaria muito mais laboroso, né? Daria muito mais trabalho. Então legal, Tainá. Agora a saideira de hoje. A última questão. Olha só a última questão. Tá bom, vamos lá. A que vai acabar com tudo e que vai ser feita por você, tá? Tá bom. É você que vai fazer. Então vamos lá. Essa questão fala o seguinte. Qual é a pergunta dela? Nessas condições, ao final da primeira hora, após a ingestão da quantidade Q de álcool, a concentração Czão dessa substância no sangue é expressa algebricamente por o quê? Aí vem as opções. Então, como é que é o caso aqui? Olha só, lei seca, hein? Tem a ver com, sei lá o quê? Com bebida, álcool, né? Dirigir após ingerir bebidas alcoólicas é uma atitude extremamente perigosa, uma vez que, a partir da primeira dose, a pessoa já começa a ter perda de sensibilidade dos movimentos e dos reflexos. Apesar de a eliminação e a absorção do álcool depender de cada pessoa e de como o organismo consegue metabolizar a substância, ao final da primeira hora após a ingestão, isso aqui parece importante, primeira hora após a ingestão, a concentração de álcool no sangue corresponde a aproximadamente 90% da quantidade Qzinho de álcool ingerida. E a eliminação
total dessa concentração pode demorar até 12 horas, né? Meio dia, para conseguir eliminar todo esse álcool do organismo. Então, Tainá, uma questão ridícula. Essa questão é ridícula. Qual é a resposta, Tainá? Vai, fala. De uma vez. Qual é a resposta? Então, vai. Bom, como vocês podem ver, né, nas opções, a concentração de álcool, né, está em função da quantidade de álcool ingerida, certo? Então, certo. Czão está em função de quê? Né? Chamou de C e Q, né? Sim. Mas aí ele diz, né, ele está querendo, ao final da primeira hora, né, qual vai ser a concentração, né, de álcool no sangue ao final da primeira hora após a ingestão dessa quantidade Q de álcool. Mas o problema nos dá essa informação, né, que ao final da primeira hora após a ingestão, a concentração de álcool vai corresponder a aproximadamente 90% da quantidade de álcool ingerida. Sim. Isso quer dizer o quê? Aí você vai escrever aí, Matheus. Sim. O C vai ser igual a 90% de quê? 90% de, né? C é D, tem multiplicação no meio, né? D. Isso. Qzinho, né? Que é aquela quantidade que ele ingeriu no início, né? Qzinho. Exatamente. Okay. Só que nas opções não tem nada com porcentagem, certo? Mas a gente pode escrever essa porcentagem em decimal, né? Em decimal, muito bem. Número decimal. É isso que a gente vai fazer agora, certo? Ok. Separadamente ali, sim. 90%, né? Que corresponde 90%. Aqui, o número decimal vai corresponder ao 90%. 90% é 90 sobre 100. Certo? Por isso que é porcento, né? Sobre 100. Exatamente. Sim. Simplificando por 10, né? Embaixo vai ficar... Cortando zerinho, fica 9 sobre 10. Aquela já coisa que simplificar por 10. Vai ficar 9 sobre 10. Sim. E dividindo, 9 dividido por 10 vai dar 0,9. Isso, Tainá, muito bem. Então, olha só, 0,9. Calcular 90% de alguma coisa é a mesma coisa que multiplicar por 0,9. Muito bem. Então, o Czão vai ser igual a 0,9 vezes Q, que é a opção letra A. Letra A de harmonia. Letra A de habilidade. Tem que ter muita habilidade para fazer uma questão como essa, Tainá. Mas isso aí finaliza o nosso encontro de hoje, né? Com chave de ouro, uma questão tranquila, né? Para relaxar. Bem não é isso, tranquila, Tainá? Eu acho que foi a mais tranquila até agora, né? Desde que iniciou da questão 136, né? Acho que foi a mais tranquila. Essa é aquela que dizer, você olha... tem que começar por essas questões, né? Isso aí. Eu já ouvi dizer que o Enem é como aquele pega a vareta, né? Você caça as mais fáceis e já garante de uma vez as fáceis, né? Aí depois vai para as médias. Fica tudo misturado. Pois é. Mas é isso aí, Tainá. Foi um dueto hoje maravilhoso, eu gostei. Eu queria que tivesse mais gente aqui hoje, mas foi só nós dois. E não esqueçam, gente, a aula hoje foi da gente, é de vocês. E é sempre nosso, ok? Muito obrigado. Se inscrevam aqui no canal. Ajudem a chegar cada vez mais longe esse projeto, tá? Que a gente faz aqui com muito carinho, tá bom? Então, um grande abraço. Se despeça deles, Tainá. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. E a aula é nossa, gente. É isso aí. Sempre nossa.